Seguindo aqui, então, além da questão do negócio envolvente, né, que vai atrair colaboradores, vão se dedicar, a gente tem que ter confiança, o fundador tem que ter confiança. Aqui, o Sam Altman abre várias coisas. Ele fala da confiança no que vai ocorrer no futuro em seu mercado. Ele até diz o seguinte, você pode até estar errado, você pode até não bater essa questão, mas ele quer que você tenha o que a gente chama lá de confiante e definitivo. Não é o que eu acho, vai acontecer isso. Ele até reforça, você pode até estar errado, mas a confiança tem que ser relevante. Porque se você não tiver confiança, ninguém terá. Então, ainda que você precise fazer ajustes no futuro, mas você tem que confiar que o caminho trilhado por essa startup é esse. É esse o direcionamento. Então, uma vez que você consegue enxergar esse direcionamento, você vai conseguir definir, então, uma trilha de confiança. E muitas vezes o que acontece aqui na prática, o próprio fundador, os colaboradores, né, os founders, eles conseguem realmente alcançar isso por conta da confiança do que vai acontecer com o futuro. É um paradoxo em que o futuro é construído pela sua própria confiança, né? E isso é algo que tem que ser levado em consideração, uma vez que existe uma complexidade muito grande aí de variáveis e de situações que de fato possa acontecer. Uma vez que você tem um negócio que envolve, atrai colaboradores, você confie bem, você vai ter que fazer uma transição do seu modelo mental. Esse modelo mental, ele comenta o seguinte, as startups elas começam a ter um foco muito profundo, sabe no quê? No produto. E depois, põe no mercado. E depois, muitas vezes não chega. Então, olha que interessante. Ele defende que você faça a transição. Não é que você vai começar com o time, você vai começar sempre com foco no produto. Inevitavelmente. Você e talvez seus sócios, vocês estão focados no produto, a tendência é voltar os olhos para o produto. Está tudo bem e está tudo certo. Faz parte do modelo de negócio e faz parte do momento do negócio. Só que em algum determinado momento tem que ter a virada da chave. E a virada da chave é quando você faz a transição do foco no produto. Aqui tem um passo intermediário que sai do produto, vai para o mercado e depois do mercado vai ter um foco no time. O que é o time? O foco agora está nas pessoas dentro da startup, que elas conduzem os negócios com maestria, com cautela, com gentileza, né, com coragem, e eles seguem tal qual se os proprietários assim estivessem conduzindo as atividades. Quando você consegue tirar os olhos do produto, depois num momento intermediário, você tira os olhos do mercado e foca no time, o time vai olhar para produto, para mercado. Lógico que ele vai. Mas aí é você como gestor fazendo com que sua empresa funcione autônoma. E aí a empresa funcionando autônoma, ela cresce. E é por isso que aí a gente na sequência tem justamente esse ponto. Ele diz o seguinte, né? Você precisa ter alguém dentro da empresa que gere ideias constantemente. Ele até alerta. Não adianta ter muitos. Não é para você ter um monte de funcionários gerando ideias, porque quanto mais ideias você tiver, se você tiver muita gente gerando ideias, as startups não vão ter tempo para conseguir processar ou colocar essas ideias para funcionar. Mas precisa ter gente gerando ideias o tempo todo, sendo que essas ideias elas têm uma característica específica. Elas têm que ser ideias de gente que é otimista. Não adianta ter pessimistas no mercado, porque no seu time, tá? Porque o mercado ele já vem dando voador e dando, né, murro de mão fechada na sua cara. É assim que funciona. Então o pessimismo já vem de fora. Deixa ele para o mercado. Precisa ter gente otimista, proativa e que gera ideias. De novo, não pode ter muitos dos colaboradores gerando ideia, porque senão você entra numa espiral que você não consegue atender nenhuma. Mas precisa ter uma ou algumas poucas pessoas no time que consigam gerar ideias em escala industrial até, justamente, para conseguir desenvolver realmente e não perder esse jeitão até infantil, né, que a startup tem. E esse próximo item conversa muito bem, que é o que, não que o Sam Altman fale disso, aqui sou eu fazendo uma pequena tradução, que ele diz o seguinte: modelo beta constante.
O Sam Altman traduz essa questão, quando fala modelo beta, é que você está em teste, você está em desenvolvimento o tempo todo. Na verdade, ele falou outras palavras. Isso aqui é uma intervenção minha aqui, só para ser pedagógico, vamos colocar assim. Ele coloca o seguinte, ele quer pessoas que dizem o seguinte, deixa que eu faço, deixa comigo, não se preocupe, eu me viro. A maior parte das pessoas nas empresas, elas refutam problemas, elas querem distância de compromisso e atividades. Então, são raras as pessoas que pensam, e é isso que ele fala, o modelo de pensamento, tá? O modelo intelectual. São poucas pessoas que falam assim, não, deixa comigo que eu me viro, né? Não se preocupe. Ou até uma outra frase que ele fala, que ele diz assim, né? Que ele, no inglês é I got it, né? Que significa, é comigo, eu me viro, tá? Relaxa, tá? Ou eu entendi, deixa comigo, eu me viro. Esse modelo beta tem um peso muito interessante, porque ele vai redefinir o quê? Ele vai definir a ideia da startup estar sempre em evolução, estar sempre em desenvolvimento. Muito de uma frase também que ele fala que é assim, vamos ver, né? Vamos ver como soluciona isso, né? Não é assim, vamos ver onde vai dar. Não é vamos ver onde vai dar. Diz o seguinte, vamos tentar solucionar essa questão, né? E vamos fazer até conseguir. Deixa comigo, eu me viro. Vai lá que faz aí a sua parte aí que eu vou fazer a minha. E falta colaboradores para fazerem isso. Tá? Olha que interessante, você consegue até se diferenciar junto ao mercado com coisas simples, né? Se você tiver interesse em seguir aí a carreira trabalhando numa startup, ou o que quer que seja, né? Você vê, às vezes é só uma forma como a gente pensa, tá? E aí ele reforça, de fato, as questões de foco na ação, não pode ser chaveco, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem outros pensadores também que falam, eu defendo essa frase, que é, eu não escuto mais o que as pessoas falam. Eu escuto o que as pessoas fazem, porque o que as pessoas fazem fala muito melhor do que as palavras que elas utilizam. Então, o discurso de fazer, o discurso de foco na ação, ele tem um peso grande. Por quê? Porque aqui a gente está falando justamente do que precisa ser feito, o que você vai fazer para com que as coisas aconteçam. Sempre que a gente pensa em objetivos da startup, a gente tem duas variáveis. Uma, as ações que você vai aplicar, e a outra, o tempo despendido. As duas se complementam, né? O tempo é uma variável incontrolável, você vai ter que gerenciar essa questão. O que você vai fazer nesse intervalo de tempo? Isso é algo que você pode gerenciar. Para a gente poder finalizar, então, o último aspecto aqui que eu destaco, né, da apresentação dele é que se a gente precisa de gente, né, otimista, então significa que a gente tem que deixar de lado aqueles aspectos das crenças limitantes. Não vai dar certo, não sei. Ele até fala uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, né? O benefício da inexperiência. Ele fala o seguinte, não é que a pessoa que sabe bastante é um problema, não é isso. É aquela pessoa inexperiente que ainda não teve a oportunidade ou desprazer de alguém falar que não era possível. Ela não sabe que é impossível. Então tem aquela frase lá que alguns dizem que é do Sun Tzu, né, Arte da Guerra, outros dizem que é do Mark Twain, que diz o seguinte, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E isso aqui é muito interessante nas startups. À medida em que eu não sei se algo é possível ou não, o que eu faço? Eu vou lá e faço. Eu não sei se é impossível. Eu só vou lá fazer. Aí nessa de ir lá fazer, foco na ação. E aí com isso você acaba de fato aplicando as questões.